bem-vindos a ONTV 24 Horas Brasil, a sua emissora de TV na internet. Hoje estamos aqui com uma presença ilustre, o âncora do nosso jornal, da nossa empresa aí, ONTV 24 Horas Brasil, nosso amigo Serginho de Oliveira. Tudo bem, Serginho? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Eugênio? E você? Tudo certo? Tudo tranquilo, meu irmão. Tu fala da onde? Aqui do nosso litoral gaúcho. Exatamente, falo do município de Capão da Canoa, litoral norte, do Rio Grande do Sul. E aproveito a oportunidade para estender uma boa tarde aí para quem esteja nos assistindo nesse momento. Bacana, bonito Capão da Canoa, hein, Serginho? Que cidade bacana, hein? Capão da Canoa tem tido uma evolução muito, muito grande nesses últimos anos, né? E eu, particularmente, né, fico extremamente satisfeito de, como vereador, ter participado desse crescimento. Coisas boas que temos em Capão da Canoa é graças ao Legislativo, que o nosso amigo faz parte, Serginho de Oliveira, vereador do município de Capão da Canoa. Realmente, parabéns, a tua cidade está cada vez melhor, meu irmão. É verdade, nossa cidade cada vez mais bonita, né? Cada vez mais atraente, né? Cada vez mais despertando o interesse de pessoas virem para Capão da Canoa, tanto para veranear como para trabalhar. Então, e nós estamos aqui para acolher, assim como um dia eu também fui acolhido em Capão da Canoa, visto que eu sou natural aí da cidade onde você se encontra nesse momento, o nosso município vizinho aqui de Osório, né? Que bacana, meu irmão. Realmente, Capão da Canoa, cidade acolhedora, de pessoas muito bacanas. Quanto tempo você faz parte do Legislativo do município, Serginho? Olha, eu estou no terceiro mandato, né? Eu fui vereador na primeira oportunidade de 2005 a 2008. Depois eu não me reelegi por uma questão de legenda. Cresci na votação, mas essa questão da legenda, né? Eu fui prejudicado, não houve uma reeleição. Daí, na eleição seguinte, né, voltei a ser vereador e agora retornei a vereador. Novamente, então, estou com 3 mandatos, finalizando o terceiro mandato. Que bacana, meu irmão, essa nossa iniciativa, dessa nossa conversa com o pessoal aí da ONTV. Eu estou vereador. Agora, minha profissão é comunicador, é locutor, é radialista. Esta é a minha profissão. Né? É a tua paixão, né, meu irmão? A paixão, aquilo que te move é a comunicação, né? Exatamente, né? Então, digamos assim, estar vereador, já pela terceira vez, essa foi uma decisão das pessoas que me colocaram nessa posição, né? Que talvez numa eleição seguinte, né, isso pode não vir a acontecer. Agora, comunicador, radialista, locutor, isso eu vou continuar sendo até os últimos dias, o último suspiro que eu der nessa vida. Meu irmão, e Capão da Canoa, o litoral norte gaúcho, tem realmente o prazer de ter uma pessoa realmente muito bacana, de caráter, fazendo parte do governo aí, e nós agora da ONTV... né? Diariamente, o pessoal aí pode me acompanhar aí com algumas notícias que são colocadas em destaque aí, que a minha amiga Eugênia contratou o Serginho Oliveira aí para fazer esse trabalho, né? E é uma experiência nova para mim ser noticiarista, né? Com o audiovisual, né? Porque antigamente só através do rádio, né? E o meu forte no rádio é a produção do entretenimento, né? O programa de rádio com participação de ouvintes, sorteio de brindes. Também fiz noticiário quando trabalhei na Rádio Progresso Novo Hamburgo, locução comercial, plantão esportivo. Então, são várias as funções que eu já desempenhei no rádio. Agora, fazer o noticiário com o visual, o pessoal nos assistindo, isso aí tem sido uma experiência nova para mim. Eu tenho faro. O dia que eu vi você, assim, pessoalmente, com a tua voz, e sabendo que tu era também a vida toda praticamente na área da comunicação, eu pensei, esse rapaz tem que fazer um jornal na TV, ele é muito bom, é excelente mesmo. E para nós é uma satisfação, um prazer enorme ter você conosco aqui na ONTV, Serginho. E eu queria ver contigo assim, ó, como é que isso surgiu na tua vida, essa questão da área da comunicação, quando que você começou,
há quantos anos está nessa caminhada, porque a gente nota que realmente quando você fala sobre isso é algo que os teus olhos brilham, realmente é algo que te motiva, você gosta bastante de trabalhar com isso, né, Serginho? Olha, sabe, Eugênia, eu vou te dizer uma coisa, às vezes são coisas que são destino, né? Da gente se encontrar numa atividade onde nós temos uma vocação para aquilo e nós não nos descobrimos, digamos assim, e o destino se encarregou de fazer com que a gente se descobrisse. Porque, na verdade, eu comecei foi por uma questão de necessidade. Eu trabalhava a loja JH Santos, no município de Osório, em frente ao hospital, quando esta, né, existia, e a minha esposa trabalhava há muito tempo isso, né? Eu já fui jovem, viu? Eu era jovem na época. E a minha esposa trabalhava na loja. Tu é jovem, rapaz, tu é um guri. Tem muito nem tanto, né? Completei 62 anos agora no mês de agosto, já estou lá naquela faixa considerada idoso. Mas a minha esposa trabalhava na loja Empório de Tecidos. E quando nós noivamos, uma semana depois do noivado, né, os dois perderam o emprego, eu na JH Santos e ela no mesmo dia, e ela no Empório de Tecidos, os dois desempregados. Aí um amigo meu, aí na cidade de Osório, sabendo que eu estava desempregado, me procurou, né? Me procurou, inclusive, eu estava numa festa de aniversário de um amigo meu, eu e minha noiva, e ele me procurou lá para mim trabalhar com um jornal na época, né? E a gente marcou de eu ir no dia seguinte, lá no jornal. Como é que é o nome da tua esposa, Sérgio? A Nadir. Nadir, um abraço, minha irmã. Ela está no trabalho nesse momento, será transmitido para ela esse abraço, viu? Daí, Eugênia, daí o seguinte, né? Daí eu compareci lá no jornal, daí me mostraram uma máquina, parece que é de logotipo, negócio assim, né? Que eu iria trabalhar naquela máquina. Mas como aquela máquina estava estragada, então eles iam fazer um teste comigo para, como vendedor, contato publicitário, né? Vender publicidade e vender assinatura para o jornal. Na época era Jornal de Capão, Jornal de Tramandaí, Correio do Litoral, que abrangia toda a região, de propriedade aí do Carlos Saraiva. Aí, seguinte, Serginho Oliveira foi vender publicidade. E se deu bem, vendendo publicidade, vendendo assinatura, né? E passei a me destacar nesse sentido, né? Um ano depois, recebi convite para trabalhar com a Folha do Litoral, não sei se você conheceu o MAI. Né? Daí eu trabalhei com o MAI durante um período, e o Eloy Braz Cecim, ex-prefeito de Tramandaí, e que era proprietário até há pouco também da Rádio Tramandaí, Rádio Itaramã, ele montou um jornal, o Jornal A Hora. Aí me convidaram para trabalhar nesse jornal. E aí eu fui trabalhar no jornal e também vendendo para a Rádio Tramandaí. Era na época apenas essa emissora, a Rádio Tramandaí e Jornal A Hora. Aí eu fui vender, aí me destaquei novamente na venda. Até na época estava eu, o Clóvis Brum, né, conhecido como Seco, o Luiz Henrique Gomes Benfica, que depois foi para a Rádio Guaíba, Rádio Gaúcha, Silvio Benfica, Solano Reis, né, era uma equipe que fomos trabalhar nesse jornal. E aí, numa reunião comercial, um cidadão que era responsável pela parte técnica da emissora, me ouvindo falar na reunião comercial, aí o jornal já tinha acabado, eu fiquei vendendo só para a rádio. Né? Daí já não estava mais o Clóvis Brum, não estava mais o Luiz Henrique Gomes Benfica, não estava mais o Silvio Benfica, né? A turma já tinha se dispersado. E eu continuei trabalhando como vendedor para a Rádio Tramandaí. Aí esse cidadão, nessa reunião comercial, me ouviu. E me ouvindo, ele me chamou, Serginho, me acompanha aqui, por gentileza. Daí fomos até o estúdio de gravação. Daí ele pediu para mim entrar, tinha um texto em cima da mesa, e ele disse o seguinte: olha, lê esse texto para mim. E se posicionou lá na gravação, ligou lá os botões e coisa e tal, né? E aí eu li o texto, ele pediu para que eu repetisse o texto.
Aí eu repeti o texto e ele me disse o seguinte: olha, nós vamos te aproveitar no rádio. Tu tem uma voz muito boa para o rádio. Né? Só que o mês da Rádio Osório, Pedro, né, falecido Pedro Farias, tinha entrado em contato comigo, me fez uma proposta boa e eu fui para a Rádio Osório, onde comecei a trabalhar como também vendedor de publicidade. Logo em seguida comecei a ter uma participação no programa Ouro Vivo, transmitindo as informações da estação rodoviária de Osório, diariamente no programa Ouro Vivo. Depois comecei em programa sábado e domingo, com o nome Chimarrando com a Osório, com música sertaneja. E aí um cidadão me ouvindo apresentar esse programa, proprietário da Rádio Gazeta, em Carazinho, a rádio mais forte da região do Planalto Médio, incluindo ali Passo Fundo, toda aquela região, 10 kW de potência. Aí entrou em contato comigo, me procurou, me fez uma proposta muito boa e o Serginho Oliveira foi para Carazinho, né? E é onde realmente passei a me profissionalizar. Isso no ano de 1987. Depois tive passagens aí pela Rádio Progresso Novo Hamburgo, Rádio Tramandaí, Rádio Tubá em Tubarão, Rádio Horizonte de Capão da Canoa, Rádio Energia FM, Rádio Momento FM aí na cidade de Osório, na rádio comunitária. Então, a minha história na comunicação começou desse jeito, né? As pessoas me descobrindo, o destino me descobrindo. Olha, tu tem dom para isso. Que dom, hein, eu acho que ele tinha razão, viu? Com certeza. É bacana, né, Serginho, a gente observar como a vida se encarrega de abrir portas, né? Em momentos assim, como na época que você passou com a tua noiva, de repente, realmente o teu destino, né, era ir para a área da comunicação, como as coisas acontecem na vida da gente, né? Agora é o seguinte, Eugênia, essa questão de destino... Chama o Adriel. Ô, Adriel, que o pessoal quer te conhecer, mas tem que dar um sorriso. Um oi pra tia lá. Oi. Essa questão de destino, sabe, Eugênia? Eu tinha, como radialista, um sonho de trabalhar na Rádio Farroupilha, no auge da Rádio Farroupilha. E quando eu trabalhei em Novo Hamburgo, eu fui cogitado para trabalhar na Rádio Farroupilha. Né? Um dia, eu até inclusive estava de aviso da Rádio Progresso Novo Hamburgo, estava vindo para a Rádio Tramandaí. Né? Tinha recebido convite para trabalhar na rádio. A terceira vez, Gugu Streit liga para mim, né? Me assinando com expectativa, trabalhando numa outra emissora de rádio. A primeira foi a Rádio Capital, por uma questão de opção eu não quis, entre Rádio Progresso e Rádio Capital, preferi ficar na Progresso. E depois para a Rádio Caiçara, já tinha colocado e por último a Rádio Farroupilha. Nós não nos conhecíamos pessoalmente. E, inclusive, nessa oportunidade que eu agradeci a padrinhagem, nessa terceira vez, né, dizendo que a gente não se conhecia pessoalmente, ele estava fazendo aquilo por mim. Aí ele me disse que não é questão de apadrinhagem, que ele me ouvia diariamente, das 2 às 13h30, quando ele chegava na Rádio Farroupilha para produzir o programa dele para começar às 4 horas da tarde. E que eu era muito bom, segundo ele, né? Segundo seus conceitos. E era por isso que ele estava fazendo e tal, né? E aí ficou, né? De ele retornar uma ligação, né? E isso não aconteceu. Eu vim para a Rádio Tramandaí, uns 3 anos e pouco, ele esteve na cidade de Osório. Chegando lá onde eu conheci ele me expôs a situação, né? De que na oportunidade, quando eu fui atender o telefone, né, que nós estávamos numa sala para uma reunião em Novo Hamburgo, onde localizava-se a Rádio Progresso, né? Onde seria transmitido para a gente a transferência da rede de Arnaldo Balvê para o Nelson Proença. Quando eu saí, que o gerente chegou dizendo que o Gugu queria falar comigo, o produtor musical da Rádio Progresso, disse para mim: Serginho, diz para o Gugu que eu quero falar com ele. E eu estava saindo da Rádio Progresso exatamente por causa desse produtor. Ele, quando entrou na rádio, ele trocou toda a nossa programação, e eu sempre fui
um apresentador de programa mais popularzão, a música sertaneja. E ele tinha introduzido uma programação musical no auge do rock brasileiro, Engenheiros do Havaí, Grupo Nenhum de Nós, né? Então essa galera, mas aonde eu não tinha uma identidade. E geralmente eu gosto de fazer aquilo com que eu me identifico, aquilo que eu gosto, né? Que tem prazer. Tem que se sentir bem, né, Serginho? Tem que se sentir bem, né? Exatamente. Então, como você tinha me feito proposta para ir para a Rádio Tramandaí, eu pedi aviso, né, pedi demissão da emissora, e eu estou nesse estágio, né, cumprindo o aviso, quando o Gugu me ligou. Mas esse cidadão, né, pelo que a gente percebeu posteriormente, eu acho que ele ficou sentido comigo de eu pedir, né, demissão da emissora. Porque quando ele foi atender o telefone, o que o Gugu me relatou, aí em Osório, quando a gente se conheceu, né, de que o Darel, coordenador da Rádio Farroupilha, que era o responsável pela contratação dos profissionais, quando, depois de conversar com esse Walter, porque eu, ingenuamente, inocentemente, até porque não tinha o porquê naquele momento, né, eu pensar diferente e agir diferente, terminei a minha conversa com o Gugu e disse, olha, o fulano quer falar contigo. Né? Na verdade, ele queria falar era com o Darel, com o coordenador. Aí o Darel passou pelo Gugu e disse assim, Gugu, sabe o cara aquele que tu está indicando? As informações que eu tenho dele são as piores possíveis, nem te conto nada. Né? E aí eu não fui para a Rádio Farroupilha. Né? Mas eu sempre fiz essa leitura. Acabei vindo aqui para Capão da Canoa, onde eu fiz um trabalho social através do rádio, maravilhoso, ajudando pessoas. E acredito muito pelo meu lado espiritual, como diz, né, eu me apego muito no ensinamento do Evangelho cristão, né, não sou apegado a denominações religiosas, mas sou apegado ao Evangelho cristão. Né, sou muito franco em dizer que eu não sirvo a homens, eu sirvo ao meu sumo sacerdote que está assentado no verdadeiro templo, que é o templo celestial ao lado de Deus, né? Então, amém, é a ele que eu presto contas, né? É com ele que eu tenho meu relacionamento. Então, como diz em 1 Coríntios 12, a respeito dos dons, né, que as pessoas convertidas recebem, que é o dom de ajudar as pessoas. Né? Então ele disse, olha, é o seguinte, se você for para Porto Alegre, de repente você vai ser assaltado, né? Você vai perder a vida, né? Alguma coisa assim, tu vai reagir, ou de repente vai atravessar uma rua, então eu quero que tu faça a obra para mim, tu vai voltar para Osório, né? Tu vai trabalhar na Rádio Tramandaí, tu vai ajudar pessoas lá, tu vai ir para a Rádio Horizonte Capão da Canoa. Né? Aqui foi o auge do meu trabalho nesse sentido, né? Sendo porta-voz da comunidade, representando aquelas pessoas que precisam de ajuda e aquelas pessoas que gostam de ajudar. Né? E costumo sempre dizer, né? Representar sentimentos. Então, sempre coube a mim fazer um trabalho correto, honesto, transparente e, sobretudo, com amor. Porque nada que se faça na vida, se não for acompanhado com sentimento de amor, não terá valor. Então, sempre foi dessa forma que eu conduzi esse trabalho social através do rádio, que fez, Eugênia, com que despertasse o interesse da classe política em me convidar, né, para entrar na política, esse trabalho social que eu realizei em Carazinho, que realizei em Tramandaí, realizei em Novo Hamburgo, realizei aqui em Capão da Canoa. Então, eu acho que essa é uma missão, é um dom que eu tenho e que Deus me protegeu, não permitindo que eu fosse para Porto Alegre, porque Ele gostaria que eu fizesse um trabalho, né, voltado a ajudar pessoas em outra localidade, né? Ou seja, aqui em Capão da Canoa, Tramandaí. Né? Então, essa foi a vontade de Deus. Não realizei o meu sonho como radialista de trabalhar na rádio Farroupilha, mas hoje sou um vereador, coisa que eu também não tinha como projeto. E não me imaginava ser um político. Observa, até eu ia te perguntar, Serginho, sobre isso aí, como que surgiu a carreira política na tua vida. Então foi através dessas obras sociais que você ganhou também
no fato de estar ajudando pessoas, visibilidade. Foram trabalhos sociais realizados aonde? A primeira vez que eu recebi convite para ser candidato a vereador foi no município de Carazinho, para a eleição de 88. Daí me insistiram para mim entrar, eu não dei muito assunto, apenas me neguei. Aí, para eleição de 96, eu estava na Rádio Tramandaí, novamente, recebi esse convite para ser candidato a vereador. Cheguei a assinar ficha no partido político, inclusive foi o PTB, na oportunidade de partido, que eu também estou filiado no momento. E aí, para mim entrar na política, cheguei a assinar ficha no partido, assisti uma reunião e desisti. Até no ano de 99, aqui em Capão da Canoa, novamente convite. Então, eu pensei, aqui em Capão da Canoa, sabe lá se o cavalo está passando encilhado, eu não estou querendo montar. Mas aí, aonde veio a minha decepção, viu, Rogério? Eu achei que na política, as mentiras aconteciam somente com os eleitores, da parte dos políticos, no afã de fazer os votos para poderem se eleger. Não, daí eu percebi que também, porque eu não conhecia a regra do jogo, não conhecia as normas que regiam aí essa questão da política eleitoral. E aí eu fui ver que a grande maioria que são candidatos em época de eleição, a grande maioria estão ali concorrendo. A grande maioria, infelizmente, essa é a verdade, que chega na época das eleições, principalmente nas eleições municipais, desse pessoal que, na verdade, estão sendo usados pelos caciques políticos, por aqueles que dominam o conhecimento para fazer alguns votos, para ajudar na legenda, para eleger aqueles que, de antemão, eles já sabem que terão mais chance de serem eleitos. Então, aquelas pessoas estão ali simplesmente para contribuir com seus votinhos, para construir as vagas para que esses venham assumir após as eleições serem feitas, Então, aí eu percebi que eu tinha sido usado, que o trabalho que eu fazia no rádio tinha sido usado, porque para mim entrar, me foi prometido mundos e fundos, e quando eu entrei, só vieram os fundos, e aí esqueceram o mundo. Então eu tive uma decepção. Daí uma outra grande decepção que eu tive, Eugênia, e eu sou muito franco, muito sincero, e às vezes eu fico imaginando, eu não sei como eu, com a minha narrativa, a minha postura, com a minha fala em época de campanha eleitoral, eu consigo me eleger, porque eu sou muito franco. Eu costumo até dizer em tribuna que eu não faço qualquer coisa para ganhar o voto e para estar no poder. Porque eu não tenho ambição por poder, eu tenho ambição, sim, levar uma vida correta, honesta, íntegra e fazer o bem sem olhar a quem. Por esse tipo de coisa eu tenho ambição. Agora, de estar no poder, não. A política pública, essa eu sou extremamente favorável a ela. Agora, a política partidária, essa infelizmente deixa muito a desejar. Então eu sou muito franco com as pessoas. E eu tive uma outra grande decepção, e talvez a maior na política, quando eu concorri a primeira vez, que eu percebi que uma grande gama, um bom percentual dos eleitores fazem a mesma coisa que os políticos corruptos desse país fazem. Quando chega a época da campanha eleitoral, eles usam o poder que eles têm, que é o poder de escolha, que é o poder do voto, também para fazer negociações, também para tirar vantagens. Então, essas vantagens são diversas. Essas vantagens, essas negociações acontecem por telha, acontecem por tijolo, acontecem por cesta básica, conta de água, conta de luz, acontece por promessas de cargo dentro da Câmara de Vereadores, por promessa de cargo no executivo, Existem as alianças feitas com o segmento empresarial que tem interesse dentro do poder público, que financiam as campanhas eleitorais de alguns candidatos, e esse dinheiro vai tramitar pelo Caixa 2, e que dará condições ao candidato de poder comprar
o voto para poder ter uma campanha eleitoral melhor estruturada, poder contratar cabos eleitorais, ter uma campanha mais vultuosa, e as chances, evidentemente, desse candidato serão bem maiores que aquele que fará uma campanha de forma honesta, que não vai prometer uma pedra de orçamento para ninguém, né? Não vai assumir esse tipo de comprometimento que cabe ao executivo fazer, não ao vereador. Então, eu faço as minhas campanhas de forma muito pedagoga, faço esse trabalho social, sim, através do rádio, mas faço como ser humano, movido pelos meus sentimentos de compaixão, né? Pela empatia que eu tenho, a dor e sofrimento do meu semelhante. Isso independe de política. Na época da eleição, eu não dou uma coxa de galeto para ninguém, não prometo uma pedra de orçamento para ninguém. E peço ainda, de mãos postas, que o eleitor corrupto não vote em mim, porque eu não o represento. Porque assim como nós temos a corrupção no segmento político, nós temos corrupção em todos os segmentos. Infelizmente, isso está impregnado na nossa cultura, no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. E, infelizmente, por causa desses maus eleitores, nós temos maus políticos nesse país. Então, essa é a minha narrativa. Se eu tiver que contribuir, eu vou contribuir com aquilo que eu acho que realmente carece ser dito, carece ser falado, carece ser orientado, que o eleitor também precisa fazer a sua parte de forma correta. Nós precisamos incentivar que as pessoas íntegras, os verdadeiros políticos, não os politiqueiros, tenham interesse em entrar na política. Porque no momento que nós exploramos os candidatos, no momento que nós demonizamos a política, nós estamos abrindo espaço somente para os maus seres humanos terem interesse em entrar na política, não os bons seres humanos que vão fazer o bom uso dessa ferramenta para ajudar as pessoas, né? Porque se for para entrar na política uma pessoa nessa para ser chamado de ladrão, porque hoje se generalizou, né? Inclusive, né, esse segmento que eu faço parte, que é o segmento da imprensa, boa parte, aliás, desse segmento também faz a mesma coisa, né? E é o maior poder que tem. Nós temos 4 poderes, 3 oficiais, que é o executivo, legislativo e judiciário, e tem um 4º poder, que é o maior de todos, que chama-se a imprensa, e que essa também, movida por interesses, ela vai transmitir aquilo que interessa aos seus interesses, né? Se a sua mão, né, tá sendo colocado ali alguma benécia na sua mãozinha, né? Daí eles vão propagar reportagens, né, favoráveis a determinado governo, a determinados candidatos. Agora, se a mãozinha dessa gente não está sendo molhada, aí o noticiário será contrário àqueles governos e àqueles candidatos. Então, esse 4º poder, que na minha concepção é o maior de todos, que consegue manipular os outros poderes, né, influenciar os outros poderes, né, também faz a mesma coisa. Então, quer dizer, a corrupção, ela está impregnada, ela é algo cultural nesse país. E eu, Serginho Oliveira, no alto dos meus 62 anos, se eu não mudei até hoje, não é agora que eu vou mudar. Sabe, meu irmão, falando sobre isso aí, eu fiquei sabendo, mantido o sigilo da fonte, né? mantido o sigilo da fonte. Fiquei sabendo essa semana que determinada, enfim, imprensa, que nem você falou, recebe em média R$35 mil, diz que para não falar mal, mas está pedindo 50 para poder falar coisas boas. Tu vê, isso é uma coisa que o poder da mídia realmente de levar a verdade, deveria levar a informação, a verdade. E a gente vê atitudes como essa, que acaba assim, meio que desanimando, mas não deve desanimar, porque pessoas de caráter, como eu vejo em você, é que nós precisamos na política. São pessoas de caráter como você, eu conheço a tua história, a gente fica sabendo, né, Serginho,
pessoas como você que a gente precisa realmente na imprensa, pessoas que não são compradas, meu irmão, isso é muito importante. E também as pessoas terem esse entendimento do poder que tem, além da imprensa, também o poder que tem a política, do quanto é importante nós termos representantes do teu nível, do teu caráter, do teu posicionamento, mas a sociedade está mudando. A gente já observa um levante de pessoas que estão em busca dessa verdade, embora ainda nós vejamos irmãozinhos que se corrompem ou que querem corromper os outros, mas a gente observa também um levante, não sei se tu também já observou isso aí, que a sociedade ela está em busca desse aprimoramento, dessa evolução do ser humano, em querer realmente a verdade, em não se vender, em não entrar nesse jogo, em não fazer parte desse sistema sujo, dessa corrupção, e isso é muito importante, meu irmão, porque isso destrói vidas. A imprensa sendo usada de uma maneira errada, ela destrói vidas. A política sendo utilizada por gente de mau caráter destrói vidas. Então, eu acho que muito realmente do teu sucesso, meu irmão, na comunicação, do teu sucesso na política, sendo eleito, a gente vê falar Serginho, sempre tem palavras boas a teu respeito, muito vem desse teu posicionamento, de deixar muito claro, meu irmão, como que você é uma pessoa de família, uma família excelente, tua esposa, teus filhos, teus netinhos. E eu te digo mais, eu não me associo, meu irmão, a pessoas que eu observo que não têm caráter. E quando eu te convidei para fazer parte da OnTV, foi porque eu vi no teu olho algo assim, ó, uma diferença, e principalmente no teu posicionamento como ser humano, e isso é muito importante. A gente vê casos, sim, sabe, Serginho, de mau caratismo em todas as áreas, dentro de uma empresa, na família, na imprensa, na política, em tudo a gente vê. Mas está havendo um levante, eu queria ver isso aí contigo, se tu observa também isso, que as pessoas querem resgatar o que há de bom em tudo isso, querem fazer, sim, uma nova política, querem fazer, sim, uma nova imprensa trazendo a verdade, e temos que ter esperança, né, meu amigo? E pessoas boas como você, pessoas assim, como você disse, eu sou transparente, eu sou claro, eu não me corrompo, eu não vou entrar no sistema, é que a gente precisa ter do lado, isso é muito importante e vale muito, nem tudo é preço, meu amigo, é o valor do ser humano que realmente nós temos que resgatar, valorizar e dar mídia, sim, para o bom político, dar mídia, sim, para o bom jornalista, porque nós precisamos, o mundo precisa desse resgate saudável do ser humano, porque eu ainda acredito e não quero deixar de acreditar que existem, sim, pessoas boas que vale a pena, meu irmão. Mas já falei demais aqui. Não, mas falou coisas muito proveitosas, e é muito bom que a gente adentre esse tipo de debate, Eugênia, porque a gente precisa, né? Eu não vou me iludir, né? Já estou aí com meus 62 anos, que eu vou ver aquela política que eu sonho, mas eu posso ver melhoras na política, até porque nós estamos vivenciando aí uma democracia ainda muito recente, nós estamos ainda dando os primeiros passos na democracia, né, comparado com outros países. Então, gradativamente, a gente vai aprendendo, a gente vai se lapidando, a gente vai se aprimorando. O que acontece é que muitos candidatos, no afã de ganharem as eleições, eles não são sinceros e até, de repente, eles não têm o interesse, porque a raiz do problema está na questão da escolha. Quem detém o poder da escolha é o eleitor. Então, nós precisamos consertar essa raiz, né, para que nós possamos fazer boas escolhas. Seria mentiroso para si, Serginho, né? Tu acha que isso vai acontecer logo em seguida? Não, eu acho que isso é um processo moroso, mas precisa ter pessoas com coragem que diga isso, né? Pessoas que botem o dedo na moleira e que estimule aqueles bons seres humanos, os bons eleitores, a
a brigarem com os maus eleitores no bom sentido, né, que é uma campanha eleitoral, porque o mau eleitor, ele vai votar naquele candidato, né, que vai oferecer alguma benécia para ele em época de campanha eleitoral. Aquele candidato que está recebendo o aporte financeiro de empresários que estão fazendo investimentos nele para serem representados depois lá no Legislativo ou no Executivo, tem condições de dar jogo de camiseta para time de futebol, tem condições de contratar cabos eleitorais, tem condições de poder ter uma boa estrutura de campanha com propaganda visual, carro de som. Aí o candidato correto, honesto, que não vai comer na mão de ninguém, não vai ficar com o anzol no bucho, não vai ficar comprometido com ninguém. Esse candidato, evidentemente, ele terá uma grande dificuldade para poder ter uma campanha igual àquele que está recebendo investimentos na sua campanha. O que precisa, então? Que o bom eleitor, né, se coloque à disposição para ser um cabo eleitoral daquela pessoa voluntariamente. Então, o bom eleitor, além de canalizar... Abraçar a causa, né, Serginho? Abraçar a causa. Perfeito. Tem que fortalecer os bons candidatos de forma voluntária, porque aquele que está recebendo incentivo de financiamento por parte de alguns empresários, ele compra esse apoio. Ele tem condições de alavancar uma campanha eleitoral, porque numa campanha eleitoral, a propaganda visual, isso influencia, porque as pessoas não votam no nome, elas votam no número, então precisa ser divulgado o número, e quanto mais material de campanha a pessoa tiver, né, é melhor para ele, né, para poder divulgar o seu número, né, e influenciar as pessoas a votarem nele. Então, precisa que o bom eleitor, né, ele faça essa campanha voluntária pelo bom candidato, e aí, com essa situação, Eugênio, estará estimulando aqueles verdadeiros políticos, porque tem o politiqueiro e o político. Aí a gente vê mais politiqueiro na política do que os verdadeiros políticos. Aí o verdadeiro político vai analisar o seguinte: oxa vida, tu sabe que eu vou entrar na política, né? Agora, né? Porque eu sei que o pessoal vai lutar, né? Para a gente combater o mal político, para a gente combater o mal eleitor, o pessoal vai me ajudar, o pessoal vai fazer campanha para mim, eu tenho como poder enfrentar essa gente. Porque como elege... né, criando a vaga, elege o mais votado, né, e você, como advogada, domina bem esse conhecimento, né, do coeficiente que precisa, que é o tal de fazer legenda, né, uma pessoa com poder econômico para comprar o voto, dar jogo de camiseta, dar caçamba de terra, dar cesta básica, dar cervejada, dar churrascada, dar uma série de coisas, competindo com aquele que não dá nada e não promete nada e não mente para as pessoas, não usa as pessoas, qual é a chance de ser o mais votado? Evidentemente que é aquele que dá tudo. Então precisa ter pessoas que deem um bom suporte para esse aqui que não dá nada, que é honesto. Porque quem é honesto não vai admitir comprar voto, não vai dar galeto assado e churrascada em época de campanha eleitoral, porque isso é proibido por lei. Quem é honesto obedece à lei. Só que nessa concorrência interna que existe, quando a vaga é alcançada, se elege o mais votado. Então, para o honesto superar o desonesto no voto, precisa ter ajuda voluntária em época de campanha eleitoral. E essas coisas precisam ser discutidas. Mas eu creio, Serginho, eu creio muito nisso, eu confio, principalmente a gente tendo assim oportunidades como essa de falar nesse assunto, sabe? Pessoas como você, sabe, que saia da tua boca, pessoas que têm influência, que estão em cargos, que deixem isso muito claro, porque a pessoa que não tenta comprar o outro significa também que ela não se vende. E isso é muito importante. Quando eu vi o teu netinho chegando, dando um oi aí, a gente para pensar que nós estamos construindo a próxima geração, meu irmão. E que importante o papel, desde o pai, o avô, o político, o pessoal que trabalha na imprensa,
como você também é uma pessoa que pelo que eu observo, um cristão, né, também com valores da família e tudo, como é importante que tenha voz, que fale, que repita, porque assim como o mal, meu irmão, tu sabe muito bem que isso acontece. O mal, muitas vezes, tem mais visibilidade porque o bem, ele é mais assim, ponderado. E como é importante que as pessoas de bom caráter, que têm bons pensamentos, que podem realmente fazer o bem pelos outros, tenham voz e tenham disposição para isso. E não desistam dessa missão, dessa causa, porque uma coisa eu tenho observado de um tempo para cá. As pessoas andam muito em busca disso. O sol nasce para os bons e para os ruins, e isso sempre foi assim, né, Serginho? Muitas vezes as pessoas de mau caráter, como até você estava comentando em outros exemplos, elas persistem em determinados cargos e outras circunstâncias. Mas está vendo, meu irmão, não sei se é só eu que estou vendo isso aí, mas eu observo que as pessoas estão em busca desse resgate, de ser melhor, de ir em busca de valores importantes que sejam ditos, que sejam firmados, que pessoas desde dentro das suas casas, através dos seus filhos, dos seus netos, possam ouvir palavras como você está falando agora, sabe? Eu acredito muito nos jovens bem orientados por aquelas pessoas de bom caráter. Oi, Eugênia. Acredito muito. Seguindo esse teu raciocínio, pensa comigo, daí depois eu te entrego a palavra. É impossível, meu irmão, que um filho teu, que um neto teu, que ouve você falando e sendo a pessoa que você é, vá por um caminho errado. Eu duvido, meu irmão. E se for se desviar e tu fala, ele volta, porque essa pessoa, ela vai ter uma construção de valores na sua vida, e isso é muito importante, meu irmão. Extremamente importante. Contigo, Eugênia, eu vou entrar nessa temática que você levantou agora. Antes, apenas eu quero aqui concluir, que eu acabei não concluindo lá atrás, uma situação sobre a questão da imprensa. E depois eu quero adentrar essa pauta que você levantou agora, tá? Só dizendo o seguinte, assim, a imprensa, para o pessoal poder entender bem, né? Porque a imprensa, ela influencia muito, é uma formadora de opinião, né? Ela trabalha a mente das pessoas, ela trabalha o subconsciente das pessoas, e muitas vezes as pessoas estão se posicionando, influenciadas por pessoas que estão, na verdade, manipulando elas, usando elas como um capital para poder negociar com a classe política depois, né? Mas a imprensa, eu vou te dizer assim, a imprensa, né, o que você disse, a grande maioria, viu, Eugênia? Eu te digo isso, a grande maioria faz isso. Bom, uma gestão tem 90% de coisa boa, 10% não conseguiu fazer. Conforme o contrato feito com o órgão público, tá? Será mostrado as coisas que estão inseridas nesse 90%. Conforme for o contrato feito com aquele órgão público, será mostrado os 10% do que não foi feito. Aí, quem assiste os 10% do que não foi feito, acha que aquela gestão não está fazendo nada, porque só vão mostrar aquilo que não está sendo feito. Então, essa é a maneira, conforme o dinheiro que está entrando, a imprensa vai mostrar, né, aquilo que é favorável ao órgão público, ao segmento político, ou aquilo que é contrário. Tudo depende do dinheiro que está entrando. Não, isso aí, Serginho, isso aí, não pense você, os nossos telespectadores, que aquele que tem um veículo de comunicação não é aliciado para esse tipo de coisa. Então, é muito importante também que os nossos amigos que têm os seus meios de comunicação possam dizer assim, ó, aqui não, meu irmão, aqui não tem. Não, mas a gente não... Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho 35 anos, quase 36 de rádio, eu vou te dizer uma coisa, é uma minoria.
É uma minoria. Pronto, eu já tenho meu discurso pronto. Aonde vi não tem fins lucrativos e aqui a gente fala o que for necessário para prestar a melhor informação, criar programas culturais, sociais. Ah, mas a política está aí ano que vem. Que bom, vamos retratar o que é importante para a política, dar voz às pessoas que são de verdade, isso é muito importante, mas aonde vi a Eugênia, e sempre espero ter pessoas desse caráter ao meu lado, não se vende, sabe? Tem imprensas que fiquei sabendo que estão recebendo 35 mil para não falar esses 10%. Você comentou aí, né? Para não comentar. Agora, se for para falar bem, aí que é 50 por mês, meu irmão. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Agora, vir de conversinha, já fica a dica, fica o recado, não funciona. Aqui nós temos liberdade e sempre estou em busca de pessoas que tenham também a liberdade. Quando eu falei para o Serginho, eu disse, meu irmão, ó, vamos fazer um jornal, se você também quiser expor notícias relacionadas ao litoral gaúcho, coisas boas, coisas positivas, coisas que nós possamos utilizar a imprensa, a mídia e realmente acrescentar na vida das pessoas. Claro que, assim como nós temos notícias muito bacanas que precisam ser ditas, por a questão de informação, também há notícias, muitas vezes, que não são tão agradáveis, mas isso faz parte do meio de comunicação como um todo. Agora, querer sugestionar pessoas da imprensa, querendo comprar, sabe, meu irmão? De verdade, meu irmão. Querer ligar, oferecer dinheiro com o intuito de... Será que não pode colocar uma notinha a respeito disso? Não funciona. Agora, pode ganhar espaço na ONTV e proporcionamos o espaço que for necessário para divulgar aquilo que é de verdade, meu irmão. Isso é muito importante. Inclusive, né, quando te chamou a atenção a minha fala, foi numa entrevista que eu dei, né, e você estava lá acompanhando e assessorando nessa entrevista, então você pode comparar que o meu discurso sempre é o mesmo, né? Se você pegar, Eugênia, as minhas lives, que foi por onde eu fiz a minha campanha eleitoral, eu juntamente com a minha esposa, tudo isso que eu estou dizendo aqui é o que você vai ouvir, o que aconteceu lá nas campanhas eleitorais, a mesma coisa, né? Então, o meu pensamento, as minhas convicções continuam sendo as mesmas, eu não mudo, né? E se eu tiver que ganhar uma eleição para dizer o que as pessoas querem ouvir, né, eu não vou ganhar a eleição. Agora, uma coisa que eu primo muito são os ensinamentos que eu recebi, uma educação que eu recebi de um homem analfabeto, né, que criou 12 filhos e nenhum deles se perdeu. Né? João, muito conhecido na cidade de Osório como seu João Domingo. Ele foi guarda no hospital durante muitos anos. Soube educar naquela educação comportamental, os 12 filhos, embora a grande maioria não tenha uma formação, né, de faculdade, a nível de faculdade, mas a educação comportamental, o respeito para com as pessoas, isso aí, todos nós somos nota 10. Né? Não frustramos o meu pai, não frustramos a nossa mãe nesse sentido. Né? Enquanto que tem muitas pessoas aí que às vezes são tituladas, cheias de título, né? E infelizmente as suas vidas muito comprometidas. Vamos lá que o papo tá bom. Vamos lá que o papo tá bom. Eu quero falar sobre valores. Né? Seguindo o teu raciocínio, a tua exposição anterior, sobre o bem e o mal. O maior mal, Eugênia, é aquele que se apresenta muitas vezes como bem, da pessoa que faz o bem. O maior mal, porque uma pessoa, é como diz o ditado aquele, né? É preferível ter um inimigo declarado do que um amigo falso. Então, quando você colocou a questão até cristã, né? Cristã de quem eu tenho que me cuidar? Da pessoa que erra, e isso é uma coisa
evidente, todo mundo vê, todo mundo sabe, todo mundo tem conhecimento, ou daquele que se apresenta como uma pessoa justa. Então, eu vou te falar pelo Evangelho, digamos assim, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, quando ele orienta Timóteo dizendo assim, por causa da vinda de Cristo do seu reino, pregue o Evangelho, insista, redágua no tempo certo ou não. Porque virá tempo em que as pessoas, por terem comichão nos ouvidos, estarão montando mestres para dizer a elas o que elas querem ouvir, e se desviando do caminho da verdade. Mestres que vão dizer a essas pessoas o que elas querem ouvir, e se desviando do caminho da verdade. Bom, vamos ouvir Cristo, que a gente vai saber mais ou menos o que essas pessoas vão dizer, que as pessoas querem ouvir. Cristo dizendo em Mateus 7, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome pregamos o Evangelho, expulsamos demônios e fizemos milagres. Então eu os direi abertamente, afastem-se de mim, malditos, eu não os conheço, nunca os vi. Vocês que só cometem a iniquidade. Bom, as pessoas vão dizer que as pessoas querem ouvir. O que as pessoas querem ouvir? Jesus está falando para quem? Para aquelas pessoas que pregam o Evangelho, segundo ele. Pessoas que expulsam demônios, segundo ele. Pessoas que fazem milagres, segundo ele. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, quando demonstra um temor, dizendo assim, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também sejam corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo, porque vocês recebem com alegria qualquer um que chega pregando um Jesus que não é o que nós pregamos, um evangelho e um espírito que não é o evangelho e o espírito que nós anunciamos. Com razão o sofrereis. O que faço, farei para cortar a ocasião naqueles que buscam uma ocasião, gloriando-se no que fazem e querendo ser achados assim como nós. Pois tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, são fake news, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e assim são seus ministros com aparência de justiça. Então, essas pessoas, quando a gente é leigo no Evangelho, que não conhece o Evangelho de Cristo, então, e nós estamos sofridos, nós somos presas para essa gente, porque essa gente, segundo Jesus, segundo o apóstolo Paulo, eles se apresentam como pessoas muito justas, pessoas que fazem o bem. Nós, seres humanos, aonde nós ficamos mais vulneráveis e desprotegidos? Quando nós nos deixamos iludir pela pessoa que só nos elogia, só nos dá tapinha nas costas. Muitas vezes nós não gostamos do verdadeiro amigo que nos diz algumas verdades que é para o nosso bem. Então, quando a gente pega o Evangelho, e assim é na sociedade, quando as pessoas se apresentam que praticam bem, nós temos que ficar com o pé atrás e fazer como fizeram os bereanos, lá em Atos, no capítulo 17, que eles foram comprovar nas Escrituras aquilo que Paulo estava dizendo, se aquilo realmente condizia com as Escrituras. Então, e isso nós vimos muito no segmento religioso e vimos muito no segmento político. E daí dizer, olha, Serginho Oliveira que está dizendo isso, olha, tu está cometendo heresia. Não. Quem diz isso é Jesus Cristo. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, quem diz isso é o apóstolo Pedro, quem diz isso é o apóstolo João. Eu apenas estudo as Escrituras e tenho conhecimento. Aí eu tenho que ficar aqui, fazer... Não, ficar com o pé atrás. Sabe por que isso acontece? Porque a palavra de Deus... nós já falamos em política, em imprensa, agora vamos falar de Deus, que é o principal. Tu sabe, Serginho, que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, é tudo tão magnífico e maravilhoso que ela se justifica por si só, meu irmão. O que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa de mau caráter, só no ler a Escritura, ela é capaz de doutrinar outros, porque a palavra de Deus em si, ela já é completa. Então, o que nós, como cristãos e seres humanos, precisamos é exatamente isso que você disse. Aprender a distinguir a intenção das pessoas.
Como a passagem que você disse que Deus, para ele, sabe de todas as coisas, meu irmão. Depois aquele chega lá, a irmãzinha, o irmãozinho, mas eu fiz isso? Não fez, porque ele conhece a mente humana, o coração do ser humano. Mas a palavra de Deus é tão magnífica, esplendorosa, que mesmo ela se justifica, meu irmão, na boca até da pessoa ruim. Porque ela pega lá um versículo, a palavra de Deus é tão linda, meu irmão, que ela pega lá o versículo e lê, e é capaz de juntar multidões, e mesmo tendo mau caráter, sendo uma pessoa de mau caráter. Então é importante que as pessoas muitas vezes me perguntam: Eugênia, como que eu vou distinguir o ser humano que está falando a maravilhosa palavra de Deus? A partir do momento que você conhece a Cristo, meu irmão. Porque se essa pessoa se assemelhar ao que Cristo nos deixou como ensinamento nas Escrituras Sagradas, então essa pessoa realmente está fazendo a obra de Deus, não é um farsante. É assim que a gente identifica. Sabe aquelas doações absurdas que, de repente, um líder espiritual recebe? O que essa pessoa está fazendo com o dinheiro daquele irmãozinho que muitas vezes se aproxima disso porque quer apenas uma coisa? Ele quer Deus, meu irmão. Ele quer Deus, mas ele está fragilizado, então ele vai em busca de uma igreja, ele vai em busca de um líder espiritual buscando isso. Mas estes irmãos, essas irmãs que utilizam-se do evangelho, da palavra de Deus, e não vivem o evangelho e nem praticam a palavra, mas se utilizam da fragilidade humana, fazem exatamente isso. E muitos irmãozinhos são subjugados, muitos irmãozinhos passam por situações difíceis, mas é aquilo que a resposta que eu dou é essa. Jesus, na sua missão, nunca pediu R$1 para ninguém, não andava de avião, mais ou menos isso tudo que você falou. Jesus não se vendeu ao sistema. Por isso que ele foi pregado na cruz, meu irmão. Por isso que ele foi aquele negócio também, Eugênia. Jesus, o que ele respondeu? O que ele respondeu para aquele cidadão, né, que queria se despedir do seu pai que tinha morrido, né? Os mortos enterram os seus mortos, né? As raposas têm seus covis, os pássaros seus ninhos, e o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Essa era a situação de... Então, o Evangelho de Cristo não pode ser contraditório. O que nós temos, já que a gente está adentrando nesse tema, nós temos dois acordos feitos. Um acordo com o povo de Israel, feito no Monte Sinai, através de Moisés, e um acordo feito com Cristo. Então, Deus não muda, mas ele muda a maneira de tratar as pessoas. Então, quando nós entendemos sobre esses dois acordos, um acordo feito para o povo de Israel e um acordo feito para a igreja, que é o mundo inteiro, para aqueles que se converteram à igreja, que era o mistério a ser revelado, que foi revelado através do apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 3, a igreja, que é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é formado por pessoas convertidas, elas são os membros. O corpo de Cristo não é uma coisa física, aliás, a igreja não é física, a igreja é espiritual, e Cristo resume a igreja com um mínimo de 2 pessoas. Eu não boto o máximo, onde 2 ou mais estiverem falando o meu nome, ali eu estarei, Então, quando há uma conversão, quando o apóstolo Paulo diz lá, em 2 Timóteo, prega o evangelho, insista, redaga no tempo certo não, porque virá tempo em que as pessoas, por terem comichão nos ouvidos, estarão dizendo, ajuntando mestre para dizer o que elas querem ouvir. Então as pessoas, toda e qualquer pessoa, quando ela está fragilizada, sofrida, ela quer sair daquele sofrimento muitas vezes provocado por diversas razões. Ela quer sair daquele sofrimento, ela não está suportando aquele sofrimento. Aí, de repente, ela vai buscar aquele mestre que está pregando o evangelho, expulsando demônios, fazendo milagres, para dizer o que ela quer ouvir.
né? Mas a conversão não é por isso aí. A conversão é quando nós aceitamos que Cristo morreu por mim, tão simples. A conversão está em aceitar o sacrifício da cruz, né? Que eu aceito Jesus como meu Redentor, como meu Salvador, e que eu vou estar com Ele na eternidade. Porque nesta questão de não ser contraditório, não, Paulo não pode estar mentindo quando ele diz em Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não mais nas que são da terra. Então, às vezes as pessoas estão buscando uma denominação religiosa, não é porque reconhece Cristo como seu Salvador e o sacrifício que ele fez por nós na cruz, né? Que não reconhece que a purificação vem através do sangue de Cristo, porque todos nós somos pecadores, né? Então não tem ninguém que não peque nesse mundo. Agora, o que nos purifica e nos limpa dos pecados é esse reconhecimento do que Cristo fez na cruz, que Cristo morreu por mim. É isso que me torna santificado. Não são as minhas ações, não são as minhas obras. As obras é apenas uma consequência natural de um cristão de verdade, de um cristão genuíno, né? Porque as boas obras já foram feitas de antemão para serem realizadas por nós, segundo diz lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 10. De antemão, elas já foram preparadas para que nós andássemos nelas, né? Então, um bom cristão não tem... Se nós somos o templo de Cristo e Deus, né, o Espírito Santo habita aqui, como é que nós vamos olhar o mundo? Com compaixão, com caridade, com amor, sensível ao sofrimento alheio, porque a própria palavra diz, né? Aquilo que nos faz, Eugênia, um cristão, um discípulo de Cristo, né? O novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, pois se amardes uns aos outros como eu vos amei, todos saberão que são meus discípulos, João 13, né? Aí João diz lá na epístola de João, na primeira epístola de João, no capítulo 3, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas sim com ações em verdade. Aqueles que possuem bens desse mundo e cerram o seu coração à necessidade do irmão, como pode estar nele o amor de Deus? Então, a palavra é muito clara, muito transparente nesse sentido. Como pode ser, tem a outra passagem também, na primeira epístola de João, no capítulo 4, que diz, aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, já que o amor não pode ser de língua, tem que ser com ações de verdade, aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso e faz de Deus um mentiroso. Agora, o amor não é só daqui, da boca para fora, tem que ser acompanhado de ações, inclusive, Jesus dizendo em Lucas 6, né, de que ame os inimigos, faça bem o que vos odeio, orai pelo que vos persegue. Se tu ama só quem te ama, né, qual a recompensa que tu vai ter? Qual o galardão que tu vai ter disso aí? Entendeu? Então, a palavra é muito clara, só que a gente percebe que falta muito amor. A gente percebe que, às vezes, as pessoas estão procurando Jesus, não é pelo reconhecimento, pelo que ele fez na cruz. Estão procurando Jesus para resolver um problema seu. E a palavra é clara, não busquemos Jesus por um problema, por um interesse pessoal. Meu irmão. Hoje nós falamos sobre informação, sobre imprensa, sobre política e sobre Deus. Tá muito boa a nossa conversa aí, Serginho. Você é uma simpatia, meu irmão. É muito bom conversar contigo. Essa parte do jornal, seja da The Anchor, lá do nosso jornal. De repente, vamos pensar algo aí na nossa programação para falarmos mais sobre política, estes conselhos realmente, exemplo do que é o melhor relacionado a tudo isso, a política, e quem sabe também vamos falar aí sobre Deus. Já vi que você domina o evangelho, precisamos cada vez mais, meu irmão, realmente falar sobre estas coisas, que a gente não canse, que a nossa geração não se canse em influenciar positivamente os nossos filhos,
aqueles que estão também na condição que nos ouvem e que podemos, às vezes, não ter uma orientação de um pai, de uma mãe, mas que possa chegar até eles também a boa palavra de coisas boas, da importância de valores, da família, do caráter de Deus na vida das pessoas. E realmente é muito importante que a gente tenha seres humanos como você na área de comunicação, como você na política, desempenhando esse papel muito bacana que você realmente presta à nossa sociedade, meu irmão. Já estamos passados da hora, mas vamos marcar novamente um bate-papo aí, Serginho. Vamos? Vamos sim, a hora que você quiser. Tem um ditado que diz o seguinte, Eugênia, os espíritos semelhantes se aproximam. Amém, meu irmão. Amém. Então eu acho que as coisas acontecem lá com o dedinho do cara lá em cima. Nada em vão. Eu creio, tudo tem um propósito, né, meu irmão? Nós temos aí a ONTV à disposição dessa causa, sobre tudo que nós falamos aqui. A nossa causa é essa. Tudo, um resumo de tudo que você falou, que a gente conversou, é a causa por que realmente esse projeto existe. E que a gente possa fazer isso de instrumento de esclarecimento às pessoas, viu, meu irmão? E que possamos contar contigo nessa caminhada aí também, né? Sempre à tua disposição, né? E para mim, eu faço questão de expressar de que foi um prazer te conhecer uma pessoa magnífica como você. Não faz tanto tempo que nós nos conhecemos, é coisa de 2 a 3 meses atrás, acredito isso, né? Mas já houve, né, uma sincronia, uma sintonia muito grande. Tenho certeza que com o passar dos anos, esses laços de amizade que começaram a se formar serão cada vez mais fortalecidos. Amém. Eu não tenho família, né? Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão. E eu sei que a tua família é grande, né, Serginho? Tem a tua esposa, teus filhos, teus netinhos. Eu acho que eu vou abraçar e vou virar mais uma filha aí de vocês. Poxa vida, venha me visitar aqui em Capão, então, Eugênia. Tá bom, vai ser um prazer te receber aqui. Tá bom, meu. Falamos aqui com essa simpatia, Serginho Oliveira, esse ser humano fantástico que a ONTV, os nossos telespectadores estão tendo realmente o prazer na telinha com vocês, na ONTV, 24 horas Brasil, a sua emissora de TV na internet, 24 horas ligado em você. Obrigada, Serginho. Um abraço, até a próxima. Um abraço para todos aí, para tua esposa, teus filhos e netinhos, viu, querido? Fica com Deus. Obrigadão.